Para a mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para a igreja. Ih, também foi aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi tranquilo, né? Um dia bem ensolarado, um dia abençoado. E aqui chegamos pela fé. E a programação de ontem foi boa? Foi ótimo. O almoço de ontem foi excelente, viu? Sobrou muita comida, graças a Deus. Amém. Obrigado a vocês que apoiaram aí, tá, Sandra? Vocês me ajudou a fazer a comida lá, com o pessoal lá atrás lá. Foi bacana a comida. Gostei. Ele até falei com a irmã que não veio ontem aqui. Falei, você perdeu o curso de ontem, tá? E o almoço. Perdeu, fica para a próxima vez. Eu vou convidar aqui o Luiz. Luiz vocês talvez alguns podem já conhecer por aí, nas andanças na Avenida Copecê, Errante e São Paulo afora. Ele é ancião na Igreja de Vila Clara, convidado dessa noite para transmitir a palavra de Deus. Luiz, que é a Igreja de Vila Clara, é a igreja dos irmãos do Jardim São Carlos. Você é o nosso convidado, que Deus abençoe você, sinta-se à vontade, tá bom? Você pode subir aqui do caminho. Muito bem, queridos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqui nessa noite. Amém? Quero agradecer ao irmão Daniel pelo convite, de estar aqui com os irmãos da Igreja do Jardim de São Carlos. Tá bom? É uma alegria, um prazer e um privilégio de estar aqui com vocês. Tá bom? Trago ali da Igreja de Vila Clara um abraço carinhoso dos nossos irmãos para aqui do Jardim São Carlos. Tá bom, queridos? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, é para isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu gostaria de que os irmãos abrissem lá sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 6. Segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20. Pedir licença para os irmãos que eu vou pegar o meu zóio. Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 6. A minha Bíblia lê o seguinte aqui, queridos: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará e nem lhe dará culto,
porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o quê? Os meus mandamentos. Queridos, a palavra de Deus começa dizendo nessa noite o seguinte: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti mais escultura, certo? A palavra de Deus começa dizendo isso. E eu pergunto aqui para os irmãos da igreja do Jardim São Carlos: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Será ídolo, queridos, amor cego a um objeto de adoração? Os irmãos já anotaram as loucuras que um fã apaixonado faz para se aproximar do seu ídolo? Quem sabe um jogador de futebol, uma atriz, um cantor. Tem pessoas que ficam horas na fila para ver o seu cantor favorito ou sua cantora favorita, né? Será ídolo isso? Será que a Bíblia está se referindo a isso? Eu não me recordo bem o ano. Eu não sei se foi 2004, 2005, não me lembro, entre 2003 e 2005. Nós tivemos aqui no Brasil 2 grandes shows. O primeiro foi no estádio do São Paulo, no Morumbi, da banda U2, que levou ali mais ou menos 80.000 pessoas, 80.000 fãs enlouquecidos por essa banda. Nós tivemos um outro show no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, da banda Rolling Stone. Levou ali mais ou menos 1,5 milhão de pessoas naquela praia para assistir o show dessa banda. 1,5 milhão de fãs enlouquecidos por essa banda. Mas o que me chamou a atenção, queridos, foi o show da banda U2. O vocalista da banda, ele tem como costume de interagir com seus fãs, ele gosta de interagir com seus fãs. E ele chamou ali no palco uma criança, uma jovem e um rapaz. E essa jovem, ele deu um selinho nessa jovem. Hoje é normal isso, né? Mas aquela jovem, irmãos, era casada. E a notícia se espalhou muito rápido. Os irmãos já notaram a loucura que um fã apaixonado faz para se aproximar do seu ídolo? Será ídolo isso? Será isso que a Bíblia está falando? Quando a Bíblia fala, não fará para ti imagens de escultura? A Bíblia fala, queridos, que ídolo é aquilo que interpõe entre nós e Deus, roubando o nosso amor a Ele. Ídolo é tudo aquilo que nós amamos, adoramos, veneramos como se fosse Deus. É como se fosse uma parede, irmãos. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus pode se tornar um ídolo. É isso que a Bíblia está dizendo. Idolatria é um culto prestado a qualquer ídolo, queridos. O primeiro e o segundo mandamento é bastante claro: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Mas vamos ver aqui, queridos, nessa noite, algumas nações que foram idólatras no passado. A Bíblia fala que Abraão saiu do meio da Mesopotâmia, do meio da sua parentela, por causa da idolatria. O Egito era terra de muitos deuses, e ali se adoravam todas as formas de natureza. E muitos animais eram considerados sagrados no Egito. Junto ao Monte Sinai, o povo de Israel fez e adorou o bezerro de ouro. E o povo de Israel, diz a Bíblia, queridos, diz a palavra de Deus, aprendeu a ser idólatra lá no Egito. Em Canaã, os deuses pagãos seriam um laço de destruição com o povo de Deus. Se tornou um pecado terrível no tempo do rei Acabe. E foi a causa do fracasso da maioria dos reis que passaram por Israel. Agora nós vamos ver aqui, queridos, alguns deuses pagãos que a Bíblia fala. O primeiro deus pagão que eu gostaria de mencionar aqui nessa noite é o deus Moloque. Irmãos, o deus Moloque era o deus do fogo dos Amonitas. Para os irmãos terem uma ideia, a imagem do deus Moloque era feita de metal com uma grande barriga oca, e ali se fazia uma fogueira, e seus braços permaneciam estendidos com as mãos espalmadas. E nesses cultos prestados aos deuses Moloque, eram sacrificados humanos, especialmente crianças. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que o rei Acabe fez
os seus filhos passar pelo fogo, entregou seus filhos a esse Deus Moloque. E a Bíblia fala que o culto prestado ao Deus Moloque foi uma das principais causas do cativeiro do povo de Israel. Outro Deus pagão que a Bíblia menciona, queridos: Baal. Baal significava o Deus do sol, o possuidor. Baal era um nome que estava ligado a várias regiões da Fenícia, né? E a Fenícia era o seu centro principal de culto, irradiando-se para as nações vizinhas. Baal era o ídolo adorado entre os cananeus e os moabitas. E esses falsos cultos, queridos, eram praticados em lugares altos, no monte, geralmente acompanhados de lascívia e prostituição. Era uma espécie de carnaval daquele tempo. E muitas vezes o povo de Israel, o povo de Deus, estava no meio deles se prostituindo. A Bíblia fala, queridos, que Baal também prestou esse culto que Acabe prestou culto a Deus Baal, né? Entregou as suas crianças também a Deus Baal. E a Bíblia fala que no tempo do rei Acabe, a sua mulher Jezabel, que era filha do rei do Sidônio, lá da Fenícia, ela introduziu tão fortemente a adoração a Baal, que ela quase sepultou o culto a Deus, mas ela quase acabou com o culto a Jeová, com o culto a Deus. Ela só não conseguiu isso, porque Deus interviu, enviou ali o profeta Elias. Os irmãos conhecem bem essa história. O profeta Elias desafiou ali 400 profetas de Baal, e onde diz a Bíblia que foram todos o quê? Todos mortos. Todos mortos. E a última deusa que eu gostaria de falar, o último deus pagão que eu gostaria de falar nessa noite, é a deusa Astarote, irmãos. A deusa Astarote era a deusa principal. Ela era companheira de Baal. Ela simbolizava a lua, as estrelas de Vênus. Era a deusa do amor, era a deusa da guerra. E seus cultos eram acompanhados, sabe por quê, queridos? Lascívia e prostituição. E era geralmente feito nos bosques. Tudo isso era feito nos bosques. Mas eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite. Será que nós temos ídolos modernos que podem roubar o amor que nós temos para com o nosso Deus? Creio que sim. E nessa noite eu gostaria de citar algum desses ídolos modernos, que se nós não tomarmos cuidado, podem roubar o amor que nós temos para com o nosso Deus. O primeiro é o dinheiro, queridos. A ambição de algumas pessoas pelo dinheiro. Tem pessoas que matam por causa do dinheiro. Tem pessoas que roubam por causa do dinheiro. Tem pessoas para conquistar uma posição no seu trabalho, na sociedade, passam por cima de tudo e de todos por causa do dinheiro. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, no versículo 24. Jesus fala do amor ao dinheiro. Mateus capítulo 6 e o versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte: ninguém pode servir o quê? A dois deuses, a dois senhores, porque vai de aborrecer um e vai o quê? Vai amar o outro. Vai se devotar a um e vai desprezar o quê? O outro. Não pode servir a Deus as riquezas. Tem outras traduções que diz, não pode servir a Deus ao dinheiro. Queridos, não dá para servir a dois senhores. Por quê? Você vai amar a um e vai odiar ao outro. Não dá para servir a Deus e não dá para servir a Satanás. E não existe uma terceira opção. Ou nós amamos a Deus, ou nós servimos as riquezas desse mundo. E quem é o dono das riquezas desse mundo? Não o dono. Quem é o príncipe desse mundo? O inimigo. Não dá para servir a dois senhores. Outro ídolo moderno, queridos, se nós não tomarmos cuidado, pode roubar o amor que nós temos para com o nosso Deus. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. O sexo no sentido deturpado, queridos. A perversão sexual, a lascívia, a licenciosidade, o adultério, a poligamia, a impureza, a fornicação e até, queridos, o homossexualismo. Os irmãos terem uma ideia, uma grande pesquisa feita aqui num grande jornal diz que só na capital de São Paulo existe mais ou menos 2 milhões de homossexuais. Se nós não tomarmos cuidado, esses ídolos podem roubar o amor que nós temos para com o nosso Deus.
Veja o que diz o apóstolo Paulo, queridos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra na sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, queridos. Versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm o que queremos, a verdade pela injustiça. Não está acontecendo isso hoje, queridos? Prossiga comigo a partir do versículo 24 do capítulo 1 de Romanos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela consciência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar de quem, irmãos? Do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Versículo 26, queridos. Por causa disso os entregou Deus a paixões infame, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros contrários à natureza, semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram brutalmente em sua sensualidade, convertendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental improvável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolor e malignidade, sendo difamadores. Versículo 30. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, de tais coisas que praticam, não somente os que fazem, mas também aprovam aqueles que fazem, aqueles que procedem. Queridos, são dignos de morte perante Deus quem pratica essas coisas. Não só aqueles que fazem, mas aqueles que aprovam, aqueles que concedem, aqueles que são coniventes com isso. Não sou eu que estou dizendo, queridos, é a Bíblia que está dizendo aqui. Capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo é bastante claro perante isso. Mas eu quero dizer uma coisa, a minha igreja querida aqui do Jardim São Carlos, quero abrir um parênteses. Se essas pessoas se converterem desses caminhos maus, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de qualquer quê? Injustiça. O capítulo 2 de 1 João diz: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, mas caso pequeis, existe um advogado no céu. Quem é Deus? Jesus o justo. Se essas pessoas se converterem desses caminhos maus, são dignos de perdão a Deus. Mas se não se converterem, Deus tem preparado um lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 21:8. Quanto aos tímidos, quanto aos mentirosos, quanto aos incrédulos, quanto àqueles que praticam moralidade sexual, Deus tem preparado um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Devemos tomar cuidado, queridos, para que esse tipo de ídolo não venha fazer parte da nossa vida e venha roubar o amor que nós temos para com o nosso Deus. Outro ídolo moderno, queridos: músicas profanas, músicas que não são do agrado do nosso Deus, como rock, pagode, axé, essas músicas modernas de hoje, funk. Devemos tomar cuidado, queridos, para que esses tipos de ídolos não venham roubar o amor para com o nosso Deus. Glutonaria, os prazeres da carne, as seduções que esse mundo nos oferece. Cavalo de Troia dentro da igreja. Esse foi o último sermão, queridos, pregado pelo pastor Enoque de Oliveira. Os mais antigos conhecem o pastor Enoque de Oliveira. Antes do seu falecimento, irmãos, o pastor Enoque de Oliveira pregou esse sermão na igreja central de Curitiba,
em 1992. Cavalo de Troia dentro da igreja. Vamos ver aqui nessa noite, queridos, alguns temas, algumas partes abordadas pelo pastor Enoque de Oliveira nesse sermão. O pastor Enoque de Oliveira diz nesse sermão, queridos, que a cidade de Troia, ela era uma cidade fortificada, era uma fortaleza, E ele fala que as tropas gregas cercaram aquela cidade durante 10 anos, mas eles não conseguiram o quê? Não conseguiram invadi-la. Então eles imaginaram uma estratégia, contrataram um carpinteiro e eles construíram então um imenso cavalo de madeira sobre roda. E quando eles construíram esse cavalo, o que eles fizeram? Eles colocaram vários soldados dentro desse cavalo. Vários soldados gregos entraram nesse cavalo. Só que eles simularam uma estratégia de retirada. Eles se retiraram, enquanto os soldados troianos viram os gregos se retiraram, eles festejaram a vitória. E como prêmio, o que eles fizeram? Trouxeram para dentro daquela cidade aquele imenso cavalo de madeira sobre roda. Ao verem a retirada dos troianos, eles festejaram a vitória à noite, queridos, quando a população dormia. Os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo, silenciosamente abriram os ferrolhos dos portões da cidade. Os soldados gregos que estavam do lado de fora correram rapidamente, conquistaram a cidade na calada da noite, invadiram a cidade, conquistando ela ardilosamente. Queridos, infelizmente, hoje, nosso inimigo das almas, Satanás, ele está introduzindo o cavalo de Troia dentro da igreja. Nós podemos comparar essa história do cavalo de Troia, irmãos? Não sei se os irmãos lembram dos ataques que aconteceram na cidade, na nação americana, na cidade de Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. Vocês se lembram desse ataque? Quando aqueles aviões atingiram? Nós podemos comparar essa história com esses ataques. Os americanos se achavam uma fortaleza, achavam que não poderiam ser atingidos e atacados por ninguém, mas foram atingidos nos dois pontos cruciais daquela nação, queridos, aquelas duas torres gêmeas, onde era centralizado o capitalismo daquela nação, e o Pentágono, onde tomaram todas as decisões militares daquela nação. E Satanás está introduzindo hoje, queridos, o cavalo de Troia dentro da igreja, coisas que a gente acha que não tem problema nenhum, insignificante, aos poucos vão minando, vão penetrando, e quando a gente percebe, já é tarde demais. Como começa uma infiltração? Ela começa grande? Ela começa o quê? Pequena. A gente olha assim, não tem problema, depois eu arrumo. A gente volta, e aquela infiltração vai indo. Ela estava ali, agora ela começa a passar o quê? A parede toda. Pequenas coisas que a gente acha que não tem problema nenhum, aos poucos vão penetrando, aos poucos vão minando, quando a gente percebe, já é tarde demais. Eu gostaria de citar alguns desses cavalos que Satanás está introduzindo dentro da igreja. O primeiro, liberalismo. Muitos hoje, queridos, querem uma igreja diferente, querem uma igreja descontraída, querem uma igreja moderna, uma igreja passiva, permissiva com as coisas desse mundo. Será que Deus vai me condenar se eu tomar um copo de um bom vinho? Não tem união muito pouco. Será que Deus vai me condenar se eu tomar um copo de uma cervejinha? Não tem problema. Será que Deus vai me condenar se eu tomar um copo de cafezinho? Deus não é tão tirano assim. Será que Deus vai me condenar se eu usar uma pequena joia, um pequeno anel, uma pequena correntinha, para me dar uma melhorada no meu visual? Como disse aí a juventude moderna de hoje. Será que Deus vai me condenar se eu usar um pouco de pintura para dar uma modernizada? Deus não é tão pessimista, Deus não é tão tirano assim. Será que Deus vai me condenar se eu manter relação sexual com a minha namorada antes do casamento? Não estou no século 21, todo mundo faz isso, por que eu tenho que ser diferente do mundo? Minha igreja querida de São Carlos, nós como líderes, como membros dessa igreja, podemos nós compactuarmos com esses costumes mudantes. Estamos nós nos preparando
para nos encontrar com Cristo Jesus. Nós somos lá fora, o mesmo que nós somos aqui dentro da igreja. Nós somos chamados de povo santo. Nós estamos condizendo com esse título de povo santo. Nós estamos buscando a santificação todos os dias. Nós estamos tendo encontro com Cristo todos os dias. Segundo cavalo, queridos, secularismo. Viver a vida como se Deus não existisse. Isso é uma filosofia, sabe de quem? Do deísmo. Deus existe, mas não se preocupa com as pessoas, não se importa com as pessoas. E a maioria das pessoas hoje pensam assim: querem uma religião só no horizontal, só nas relações sociais e humanas. Amam, se preocupam mais com seus móveis, imóveis, os seus automóveis. Há um espaço grande para as coisas do mundo no seu coração, mas um espaço aqui, bem restrito para as coisas de Deus. Primeiro a televisão, depois a devoção. Primeiro os bens aqui da terra, depois os bens celestiais. O que diz lá em Mateus capítulo 6, 19 e 20, queridos? Nós juntamos tesouros aonde? Aqui na terra. Por que você não pode juntar tesouros aqui na terra? Ladrão vem, ladrão rouba, a ferrugem consome, o governo vem e confisca. Mas a juntar esses tesouros aonde? No céu, onde ladrão não rouba, onde não há ferrugem, onde o governo não vai confiscar, onde vai estar guardado para sempre. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, queridos? Que fama, poder, dinheiro, sucesso, tudo isso é coisa passageira. O que Deus tem a oferecer para mim e para você nessa noite é a vida eterna. Isso é para sempre, isso não é passageiro. Amém? Muitos estão buscando fama, sucesso, dinheiro, e Deus está oferecendo para a humanidade algo maior do que o dinheiro, que é a vida eterna, que é o céu. Outro cavalo, queridos, terceiro cavalo, mundanismo. O mundanismo ele penetrou aos poucos dentro da igreja. A igreja era comparada ao navio que deve navegar sobre a água, e não a água que navega no navio. E a água significa o mundo, e a igreja está sendo invadida pelo mundanismo. A palavra de Deus lá em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não devemos tomar gosto pelas coisas do mundo, queridos, pelas atrações, pelos seus costumes, pelas suas modas, pelas coisas que esse mundo oferece. O apóstolo Paulo fala: não devemos imitar o mundo nos seus costumes, nas suas extravagâncias, nos seus estilos de vida, certo tipo de filme, certo tipo de música, certo tipo de coisas. Não vai nos levar a nada, só vai nos afastar de Cristo Jesus. Não vos conformeis com esse mundo. O apóstolo Paulo fala. Deus tem preparado algo melhor para mim e para você. Queridos, a igreja querida de Jardim São Carlos, não permita que o mundanismo penetre no seu coração e afogue a sua fé que você tem em Cristo Jesus. Quarto cavalo, conformismo. Acomodação de algumas pessoas, queridos, pela aceitação de fórmulas de vida semelhantes demais, deixando de lutar contra a corrente. Tem pessoas que já estão conformadas com esse mundo, queridos. Tem pessoas que não querem que Jesus volte, já estão conformadas com o que o inimigo das nossas almas está apresentando. Volto a dizer, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso denota esforço, queridos, resistência, e não a conformação. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de vós. Nós devemos lutar até o fim, queridos, pela coroa da vitória. Essa sim, se for possível, até dar a vida, porque vai valer a pena. Mas não nos conformar com esse mundo. Quinto e último cavalo, nominalismo. Nós somos cristãos nominais. Nós não praticamos, mas cremos. Sabe que nós temos uma tradição de fé, nascemos na igreja. Somos crentes muitas vezes por temor do juízo, mas não por amor a Cristo Jesus. Temos uma fé, assistimos os cultos na igreja, mas não queremos participação. Nós não queremos compromisso. Queridos, nessa noite aqui, eu não vim com a intenção de julgar
e nem condenar ninguém, porque não é essa a minha missão. Nessa noite, o Senhor Jesus está nos dando uma mensagem de advertência, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no passado, para que nós não vamos cair nas mesmas tentações que o povo de Israel caiu no passado, para que nós possamos manter firme a nossa fé e a nossa confiança que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, queridos, como está a nossa lâmpada hoje? Como está a minha e a sua lâmpada hoje? Ela está apagada? Ela está trêmula? Quase se apagando? Será que muitas vezes na nossa caminhada rumo à Canaã celestial não está faltando um pouco mais de amor? Não está faltando um pouco mais de fé? Não está faltando um pouco mais a nossa participação como membros, como líderes da igreja? Será que não está faltando um pouco mais de entusiasmo na nossa vida espiritual? Nesse exato momento eu quero que vocês vejam o clipe do quarteto Arauto do Rei, que tem como título Se Ele Não For o Primeiro. Sabe, queridos, se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se Ele não for o primeiro, se Ele não for o nosso companheiro, se Ele não for o motivo do nosso existir, nós vamos sempre ser escravos do inimigo. Mas se Ele for o primeiro, se Ele for o nosso companheiro, se Ele for o motivo do nosso existir, nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém. Existe algum irmão na tua vida hoje que esteja roubando a honra que você tem para com nosso Deus? Existe algum pecado acrescentado na sua vida que você está lutando, mas está lutando sozinho? Esse é o momento de eu e você começarmos a colocar Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, em primeiro lugar em nossa vida. Medite com atenção nesse clipe. Quando você estiver vendo esse clipe, o Senhor Jesus Cristo vai estar do seu ladinho agora, pronto para te ouvir, pronto para te valorizar e principalmente pronto para te salvar. Vamos ver o clipe, por favor.
Jesus, o Consolador, ainda não se retirou da terra. Amém. A porta da graça ainda não se fechou. Glória a Deus. Ainda é tempo de nós mudarmos a nossa vida, o nosso coração. Ainda é tempo de nós chegarmos cada vez mais perto de Cristo Jesus. Que assim seja. Porque antes da volta de Cristo Jesus, haverá uma sacudidura dentro da igreja. Haverá um peneiramento. Deus irá separar o joio do trigo. E aquele que for joio irá perder seu lugar para almas sinceras que estão lá fora ainda. Por isso, queridos, precisamos de uma mudança espiritual no nosso coração já, agora, antes que seja tarde demais. Dois estão trabalhando juntos, mas um será levado e o outro será deixado. Dois estão dormindo na mesma cama junto, mas um será levado e o outro será deixado. Certa vez Josué, um velho pastor, que estava se despedindo do seu povo, um povo que estava longe do Senhor, que estava adorando outros deuses, Josué olhou para aquele seu povo e disse: escolhe hoje a quem servais. Se é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, ou se é os deuses da além do rio Eufrates, os deuses que vossos pais serviram, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Minha igreja querida do Jardim de São Carlos, escolhi hoje que eu e você iremos servir. Se é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, o Deus que tem a solução para os nossos problemas e o perdão para os nossos pecados, ou se é o príncipe desse mundo que é Satanás. Naquele grande dia restarão apenas dois grupos de pessoas. O primeiro grupo irá pedir que os rochedos caiam sobre sua cabeça por viverem longe do Senhor, por adorando outros ídolos, e quando tiver percebido do seu erro, será tarde demais. E um outro grupo estará esperando Jesus voltar. Quando Jesus estiver lá, naquela nuvenzinha pequena do tamanho da mão, e aquela nuvem foi crescendo, irá dizer: esse é o Deus que tanto esperávamos, esse é o Deus que tanto aguardávamos. Que grupo de pessoas você e eu desejamos estar naquele grande dia? No grupo dos perdedores? No grupo de Satanás? Ou no grupo dos vencedores, que será ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Essa é uma decisão que pertence a cada um de nós. Queridos, que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos proteja. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém? Amém. Para encerrar, nós vamos cantar o hino Eis dos Prontos, do Inário Novo.
Graças te damos, Senhor, porque quando nós abrimos a tua palavra, o teu amor e a tua misericórdia por nós, ela se renova cada manhã na nossa vida. Obrigado por isso. Senhor Deus, obrigado porque apesar de nós sermos miseráveis pecadores, apesar de nós sermos teimosos, mesmo assim o Senhor tem um carinho tão especial conosco. E é um privilégio de fazer parte desse maravilhoso plano, que é o plano da salvação de Cristo Jesus. Grandioso Deus, se tiver algum ídolo na nossa vida, Senhor, se tiver algum pecado aparecendo na nossa vida que está roubando o amor que nós temos contigo, por favor, Senhor, nós queremos nesse exato momento entregar a nossa vida e o nosso coração a Ti. Amém. Nos ajuda a superá-los, porque nós queremos fazer parte daquele grupo, o grupo dos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Grandioso Deus, de uma maneira especial, que abençoe a liderança da igreja do Jardim São Carlos, abençoe os membros desta igreja, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco, que eles possam ser agraciados com o poder do Espírito Santo também em seus lares. Grandioso Deus, agora nós vamos retornar para os nossos lares. Envie teus santos anjos para nos levar com segurança. Amanhã nós vamos iniciar a nossa jornada de trabalho, que possa ser uma jornada alegre, feliz, mesmo que tenha os momentos difíceis. Nós podemos ter a certeza que nós temos um Deus que vai estar sempre do nosso lado. Nos abençoe e nos protege. Esse